quando Eduardo Bolsonaro se rebelou contra uma homenagem que eles estavam fazendo a Karl Marx e disse que como homenagear um sujeito que é responsável por mais genocídios do que Adolf Hitler. Né? E ele cita ali um parágrafo meu, que eu escrevi e repito, porque expressa um fato matemático puro e simples. É o seguinte: o regime comunista matou mais gente do que todos os terremotos e epidemias e guerras do século XX somados. É só você somar. Quanto morreu na Primeira Guerra, quanto morreu na Segunda, quanto morreu na febre amarela, quanto morreu... Soma tudo, você vai ver, dá menos de 100 milhões. Né? Então, o comunismo, visto do ponto de vista quantitativo, foi, sem dúvida, o maior flagelo da história humana. Nada se compara a isso. Nada, 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 nada. E muitas pessoas vão dizer, o que elas fizeram ao se tornar cúmplice disso é tão horrível, que elas não podem ver. Você vê, todo criminoso, quando ele se afunda muito na criminalidade, ele sente uma necessidade assim, incoercível de se beatificar, de se ver como alguém bom. Ele tem que fantasiar que ele é muito bom, porque ele não aguenta ver como ele é realmente. E todos os comunistas são assim. Todos eles são genocidas, todos são homicidas, todos são odiadores da humanidade, todos sem exceção. Então, por isso mesmo, eles têm a necessidade de se recobrir de belas qualidades morais. Nós somos generosos, nós nos preocupamos com os pobrezinhos, nós somos altruístas. Eles sabem que tudo isso é mentira, porque se eles fossem tivessem 1% da bondade que eles alegam, eles não teriam feito tudo isso. Quer dizer, você matar 100 milhões de pessoas para quê? Para você dar uma vida melhor para as outras? Não, para você dar uma vida muito pior para quem sobrar. Porque além dos 100 milhões, que está contando só os mortos, não está contando a miséria, não está contando o sofrimento, não está contando as famílias separadas, não está contando as pessoas que foram submetidas a trabalho escravo, não está contando nada disso que aconteceu. Onde? Na União Soviética? Não aconteceu na União Soviética, na China, na Hungria, na Polônia, na Romênia, em Cuba, na Albânia, em todo lugar onde eles governaram. Todos, sem exceção. Né? Então, comunista bom, é comunista morto? Não, porque não devia nem ter nascido. Se nasceu, já está fazendo um mal. O comunista bom é o quadrado redondo. Isso não existe. São todas pessoas péssimas. E, sobretudo, são profundamente covardes. Não são capazes de enxergar a realidade da sua própria vida. Morrem de medo ante o crime que elas mesmas fizeram, e isso dá uma espécie de um snap, um giro na imaginação delas, e elas começam a se recobrir de qualidades que quase a santificam. Né? Você tem que fazer isso, porque senão você não se aguenta. Tá certo? Então, um sujeito chamado Ivan Valente, cujo nome é uma inversão exata, porque é claro que moralmente é um covarde, incapaz de ver a realidade do comunismo. Tá certo? A realidade tão feia que ele, né, se borra de medo, então tem que inventar que é uma coisa boa, evidentemente. Nós que somos, vamos dizer, cometemos pecados banais, o sujeito passou a mão na bunda da empregada, falou mal da mãe do outro, né, roubou um pirulito. Nós que temos esses pecadinhos vagabundos, a gente não precisa se embelezar. A gente sabe o mal que a gente fez. Agora, se o mal fosse muito grande, a gente não aguentaria. Então você tem que se recobrir da aura santificante, como faz o Lula, por exemplo. O Lula não é o cara que ele pode comungar sem confessar porque ele não tem pecados. Ele disse isso, gente. Hein? E ele também disse, eu levei mais pedradas do que Jesus Cristo. Então ele se auto-beatificou. Por que ele tem que fazer isso? Porque ele sabe que não presta, gente. Ele sabe que ele inventou o Furo de São Paulo. Ele sabe que ele é o maior ladrão da história brasileira. Ele sabe que ele mentiu para todo mundo. Né? Ele sabe que ele provocou miséria e sofrimento para tudo quanto é lado, afundou a economia do país, todo mundo. Ele sabe do mal que ele fez. Ele sabe a colaboração que ele teve com o Fidel Castro. Né? Então o pessoal fica reclamando que a nossa ditadura matou 400 pessoas. Bom, a ditadura cubana, num país 6 vezes menor, parece, não sei se é 6 ou 7, a população 6 ou 7 vezes menor, matou 100 mil. Né? E evidentemente os maus são os nossos generais, eles são malvados. Né? Então se você matou 400, bom, talvez você possa até admitir, existe muito general arrependido, né? Mas se você matou 100 mil, você não arrepende mais. Né? Aí você tem que se recobrir, tem que pintar de ouro, purpurina, tal, para parecer bonitinho. E aí o que esses caras fazem? Ainda tem o nome, tem a cara de pau de ter o nome de Valente. Você não é valente coisa nenhuma, Ivan Valente. Se fosse, você não tem coragem de enxergar a realidade. Né? Agora, tanto não tem
que ele decide rebater o que disse o Bolsonaro e usa para isso uma frase que eu escrevi. Né? A frase é o seguinte, eu vou repetir de memória, não vou ficar consultando. Uma delas é a seguinte, se é uma coisa que eu não tolero, qualquer liberalzinho de merda que fica falando de Karl Marx e marxismo num tom de superioridade. Vocês não podem fazer. Né? E tem outra frase que é... Como é que é? Quando você ouve algum direitista falando do marxismo como se fosse apenas um sistema de idiotices, não tenha dúvida, o idiota é ele. Ou é um marqueteiro e não um homem de estudos. Eu disse essas duas coisas. Por quê? E, bom, isso não tem nada a ver com o marxismo ser genocida ou não. Então, primeiro vamos esclarecer uma coisa. Karl Marx disse, com todas as letras, que a única maneira de você abreviar o fim do capitalismo e o advento da nova era é o terrorismo revolucionário. Isso ele disse. Existe uma outra afirmação que dizem que não é dele, é de Engels, em que, para fazer a revolução, é preciso eliminar uns quantos povos que são lixos raciais. Né? Os comunistas alegam, não, a expressão Völkerabfälle, dizem, não, isso aí quer dizer pedaços remanescentes de povos desfeitos. Mentira! Abfall quer dizer lixo mesmo. Né? Outra coisa, nós temos inúmeros documentos que mostram o modo pejorativo como Marx se referia a Ferdinand Lassalle, que era seu genro, que era mulato, ele tinha nojo do cara por ser mulato. Quer dizer, Marx era racista mesmo. Existe o livro de Nathaniel Weil, W-E-Y-L, Marx Racist. Não deixe de ler esse livro. Quer dizer, os indícios do racismo de Marx são abundantes, não faltam. Portanto, se o amigo dele, o parceiro dele, escreveu lixo racial, não há nenhum motivo de surpresa. E a defesa dos caras, não, Marx jamais escreveu isso, foi Engels. Digo, meu filho, durante 100 anos, as editoras comunistas jamais publicaram obras completas de Marx, publicavam obras completas de Marx e Engels. O instituto que publicava chamava Instituto Marx Engels. E nunca ninguém viu o menor conflito entre as ideias de Karl Marx e as de Engels. Portanto, se Engels disse, Engels não escrevia nada que ele não tivesse discutido antecipadamente com o seu amigo e mentor, que foi o Karl Marx. Obra conjunta? A obra conjunta, claro. Não, tem aí até hoje o manifesto escrito pelos dois. Né? Eu tenho aí obras completas de Marx e Engels, né? Da editora comunista da Inglaterra, mas a edição feita pela Edições em Língua Estrangeira de Moscou, também obra completa de Marx e Engels. Portanto, não foi Marx, foi Engels. Né? Então, isso parece coisa de criança, né? Quem bateu nele não fui eu, foi minha mão. Né? Coisinha de criança. Em segundo lugar, nós temos que pensar o seguinte, se não há nada de genocida e nem de tirânico no marxismo, então como é possível que em todos os regimes que o marxismo criou, todos sem exceção, houvesse genocídio e tirania? Como? Então seria a teoria mais mal interpretada da história. Mal interpretada por quem? Por todos os líderes comunistas. Então o que está dizendo é o seguinte, os líderes comunistas todos são os idiotas, eu sou o primeiro que entende Karl Marx. Então que bela tradição intelectual é essa que você está falando? Será que eram todos imbecis? Por exemplo, ele diz, mas quem fez o genocídio não foi Karl Marx. É claro, ele já tinha morrido quando veio a Revolução de 17, mas que ele legitimou o terrorismo de Estado, é claro que legitimou. E, vamos dizer, durante quase um século, todos os partidos comunistas do mundo, sem exceção, aliás, com exceção daquela minoria ínfima trotskista, mas essa também, considerou que Lenin era o maior e melhor intérprete do pensamento de Karl Marx. Tão bom intérprete que conseguiu adaptá-lo para uma situação que o próprio Karl Marx não tinha previsto. A revolução na Rússia, a Rússia era um país agrário, pelo cânones do marxismo original, a revolução só poderia acontecer num país altamente industrializado, e Lenin inventou um jeito de fazê-la num país agrário. Não interessa como ele fez isso, é um truque maravilhoso que ele inventou, né? Mas funcionou, tanto que aconteceu a revolução. E por isso mesmo, Lenin foi celebrado
por todos os partidos comunistas e todos os intelectuais comunistas do mundo como o maior intérprete de Karl Marx em todos os tempos. Agora, você vai dizer que Lenin estava enganado? É você que entende isso aí? De quantas revolução comunista você já fez, o seu Ivan Valente? Você não fez revolução comunista nem no quintal da sua casa, nem entre as galinhas do seu galinheiro você fez. Você vê, agora você que está se fazendo de gostosão para cima de Lenin. E Karl Marx não era genocida era Lenin. Marx era bom e o Lenin que era malvadinho. Isso quer dizer que todos os líderes comunistas não entenderam Lenin, você é o primeiro que entende. Então você deve ser capaz de fazer uma revolução melhor do que ele. Como é que você pode descer a esse ponto de estupidez e de animalidade? Quer dizer, analfabeto funcional, 4 cruzes. É isso que esse sujeito é. Ainda fica querendo gozar da cara do outro. Que falou uma coisa certíssima. E pior, quer me usar para isso aí. Ora, eu falei mal dos liberais que se metem, se fazem de superiores a algo do qual eles não são superiores. Isso é a mesma coisa que o sujeito, vamos dizer, da arquibancada fica torcendo numa luta de boxe, Tá lá o neguinho lutando com Mike Tyson, levando um cacete desgraçado, e lá na arquibancada tem um sujeito fracote, numa cadeira de roda, falando mal do Mike Tyson. Eu digo, tá bom, então sobe lá, bate você nele, pô. Não é você que está lá apanhando? Quer dizer, é uma coisa ridícula. Isso é coisa de amador, é coisa de palpiteiro e de marqueteiro, e não de homem de estudo, não do intelectual. Eu só sou capaz de falar com áreas de superioridade, é um sujeito do qual eu tenho certeza que eu sou superior. E, por exemplo, se eu pegar assim, o Karl Marx, está na cara que o Eric Wegener é superior a Karl Marx, está na cara que o Lila Verne é um filósofo imensamente superior a Karl Marx. Não há nem comparação. O Bernard Lonergan, Bernard Lonergan resolveu o problema de Karl Marx em 3 dias. Ou como o Eric Wegener diz, eu estudei o Capital, eu li o Capital e virei marxista. Daí eu fiz um curso de economia política e larguei essa porcaria para sempre. Assim, quer dizer, aderi porque não conhecia economia. A hora que estudei economia, acabou aquilo lá. Outra coisa, muitos liberais veem o sucesso do capitalismo em face do fracasso econômico do socialismo e do fato de que o capitalismo é economicamente superior ao socialismo, eles concluem que eles são superiores a Karl Marx e à tradição marxista. Eu digo, mas quem é você? Você é o capitalismo? Para mim, você é apenas um Zé Mané. E, em segundo lugar, a inferioridade econômica do socialismo não quer dizer sua inferioridade política, porque nenhum outro movimento na história humana demonstrou tamanha capacidade de derrubar os outros e conseguir o poder. Então, como teoria econômica, o marxismo não vale grande coisa, mas como estratégia revolucionária é um negócio maravilhoso, gente. É para o mal, é feito para o mal, sem dúvida, mas é uma construção absolutamente fantástica, coisa de gênio. Eu digo, bom, quem foi o maior estrategista do século XX? Obviamente Stalin. Por quê? Se você pegar a Segunda Guerra, ele planejou a Segunda Guerra, ele a realizou, ele conseguiu tudo o que ele queria. Enquanto os outros, os Estados Unidos perderam um montão de dinheiro, se ferraram, tiveram que dividir o poder com a União Soviética, A Alemanha acabou, a Inglaterra perdeu todas as suas colônias, todo mundo perdeu, só a União Soviética ganhou. Exatamente como Stalin havia planejado. Então falou, esse é o grande estrategista do século XX. Ele previu tudo, ele só não previu que Hitler ia atacar a União Soviética. Ele pensava que ele ia atacar a Alemanha antes. O Hitler percebeu e se antecipou. Hitler não era um grande estrategista de jeito nenhum. Hitler era mais um tático, assim, pegar uma situação específica e lidar com ela. Mas ele foi esperto, ele sacou o plano do Stalin e ele não estava errado de atacar a União Soviética, porque ele sabia que a União Soviética ia atacá-lo. Então ele se antecipou. Senão, que também não era tão burro, as pessoas também fazem caricatura de Adolf Hitler como se fosse um Zé Mané. Falaram, não, o cara é um gênio do mal, mas é um gênio, pô, Você não vai brincar com isso aí, vai. Quer dizer, se você é mais esperto que ele, tá bom, então você faz um golpe, instaura um governo aí, sei lá, se é Ivan Valente, o governo valentista. Faz isso se você puder. Então, ou pelo menos do ponto de vista intelectual, faça alguma coisa efetiva contra o cara. E eu vou tentar acender esse negócio. Eu não consigo manter isso aceso enquanto estou falando, mas não custa tentar. Tem cara que conversa durante horas dando caixa embaixo, eu não consigo. Mas já pagou. Esquece.
É cachimbeiro novo, né? Não tem prática. Então, outra coisa que você não pode esquecer é o seguinte: o marxismo não é a filosofia de Karl Marx, o marxismo é uma tradição. E essa tradição ela foi muito além do pensamento de Karl Marx. Se você pegar a obra, por exemplo, do Georg Lukács, né, ou do próprio Jean-Paul Sartre, esses caras tocaram em assuntos que o Karl Marx nunca tinha nem pensado. Pegar toda a escola de Frankfurt, né? Imagina o que Karl Marx pensaria da revolução sexual. Ele nunca pensou nisso na vida dele. Mas a revolução sexual que ele fez foi comer empregada. Né? Fez a revolução na casa dele. O que ele entendia de sexo? Não sabia nada. Acho que ele comeu 2 mulheres na vida dele, a empregada, e acabou. Né? Se você pensar a vida romântica de Karl Marx, era uma pobreza desgraçada. Né? Ele tinha uma mulher que era uma santa, coitada, cuidava dele, ele largava a mulher, assim, morrendo de fome. Né? Então, a vida miserável. Então, o que ele ia pensar da revolução sexual? Nada. Né? O que ele ia pensar do prazer? Pô, o homem sofria de hemorroida, tinha 1000 problemas, era só sofrimento. Né? Os filhos morrendo de fome, vários filhos morrendo de fome, outros suicidaram. Furúnculo, tinha furúnculo. Né? Então, o que ele pensava disso aí? Nunca pensou nisso. Quem foi pensar na revolução sexual foi o Wilhelm Reich, que eu saiba. Né? Aliás, perdão. Antes dele teve o Otto Gross, que era o homem do Monte Verità. Otto Gross disse o seguinte: a psicanálise é a teoria da revolução. Veja, isso aí foi em 1900. Mas ninguém prestou atenção nele, quem levou a fama foi o Wilhelm Reich depois. O Jaspers entrou nessa também. O Karl Jaspers entrou por aí também. Algumas observações nessa linha. Sim, mas não nessa época. Foi depois. Muito depois. Foi depois, Ele falou depois do Wilhelm Reich. Verdade. Karl Jaspers começa a aparecer no cenário do mundo depois de 1910, 1920. Mas o Otto Gross era um gênio, mas um cara infeliz. Né? Tudo deu errado para ele. Então, toda essa temática linguística do Antônio Gramsci, né? Karl Marx nunca pensou num treco desse. Vamos fazer a revolução manipulando a língua. Ele pensava a revolução em termos materiais, ou seja, você juntar o poder material do proletariado, porque o proletariado é o que tem o controle das máquinas, ele que tem o controle material da produção, e daí vem o seu poder, de fato. Né? É nisso que ele pensava realmente em termos do século XIX. Né? Então, a ideia da revolução cultural, a revolução sexual, a revolução feminista, ele nunca pensou em nada disso. E isso tudo faz parte da tradição marxista. Se você analisar a história da tradição marxista, por exemplo, a Revolução Camponesa, né? Isso para Karl Marx era uma contradição de termos. Ele entendia o camponês como uma classe reacionária, porque o camponês é apegado à sua terra, ele tem amor à propriedade, então ele nunca vai nos ajudar na revolução, ele sempre vai estar do lado de lá. E daí veio Mao Tse Tung e demonstrou que os camponeses podiam ser uma classe revolucionária. Então o que é isso aí? Gênio, meu filho. Né? Gênio, inovação. E, sobretudo, quando você observa essas coisas, você vê a capacidade de autorrenovação da tradição marxista, é um negócio assombroso. Então, por um lado, essa autorrenovação mostra um caráter camaleônico. Eles são capazes de mudar de ideologia como quem troca de cueca. Portanto, você entender o comunismo como ideologia, sinal que você é analfabeto. O comunismo não é ideologia, o comunismo tem umas 200 ideologias diferentes. O comunismo é essencialmente um movimento, uma associação entre pessoas, tá certo? Que lutam contra um inimigo comum, embora o inimigo de vez em quando mude também, tá certo? E que permanecem unidas e se ajudando umas às outras naquele objetivo. Se mudar de ideologia, mudou. Às vezes, quando muda de ideologia, uma parte fica contra e se isola, como aconteceu com os trotskistas, por exemplo. Né? Os trotskistas não aceitaram certas mudanças ideológicas que Stalin estava fazendo e ficaram contra e se ferraram, porque os trotskistas sempre foram, assim, meia dúzia, coisa insignificante. Então, se você vê esta capacidade de mutação camaleônica do marxismo, fala, bom, eu levei uns 20 anos para conseguir reconstruir na minha mente a história dessas mutações. Se você não compreende essa história, você não acompanhou essa história, você não entende a sobrevivência do marxismo. Porque quando morre uma versão do marxismo, já apareceram outras 15. Tá certo? E a maior parte das pessoas não entende isso. Se você pegar para aquele cretino do Marco Antônio Villa,
Ele acha que comunismo é a estatização dos meios de produção. Eu digo, bom, e onde fizeram isso? Nunca fizeram. Né? Nunca fizeram, por quê? Porque não dá para fazer. Você vai definir o comunismo por uma impossibilidade, então nunca haverá comunismo. Mas haverá muitas coisas com o nome de comunismo, né? E outras que são comunistas sem ter o nome, mas sempre criadas por esse movimento. Né? Ou essa tradição, tá certo? De pensamento, de política. Então é um fenômeno altamente complexo. Não é qualquer um que domina isso. Você pode ser contra moralmente, isso você tem o direito e tem o dever de ser contra, porque pelos frutos conhecereis. Quando você vê todo o sofrimento que o marxismo criou no mundo, é para você ser contra, assim. Mas ser contra não quer dizer que você o superou e não quer dizer que você possa desprezá-lo.